Partindo agora para as características químicas e biológicas dos resíduos, com relação aos aspectos químicos, a gente tem o poder calorífico, o valor de pH, a proporção carbono-nitrogênio e a composição química. O primeiro parâmetro químico, então, do poder calorífico, ele indica a capacidade potencial do material de desprender determinada quantidade de calor quando submetido à queima. Então, ele vai ser empregado, por exemplo, para os resíduos que precisam ser submetidos à queima. Exemplo dos resíduos hospitalares, que precisam passar pelo processo de incineração. Então, eu vou precisar determinar qual é o poder calorífico desses resíduos para conseguir dimensionar adequadamente os equipamentos utilizados na incineração. Uma curiosidade em relação ao poder calorífico é que a matéria orgânica tem um baixo poder calorífico. Então, se eu vou submeter o processo de queima dos resíduos de plástico, por exemplo, resíduo, né, que é basicamente a composição de resíduos hospitalares, então, se tiver matéria orgânica ali misturada nesse resíduo, isso vai prejudicar o processo de incineração, uma vez que eu vou ter um poder calorífico mais baixo. Então, por isso que eu preciso determinar esse parâmetro para o caso de se fazer incineração, que é um tipo de tratamento que pode ser aplicado aos resíduos sólidos. Outro parâmetro químico empregado é o pH, né, o potencial hidrogeniônico. Ele indica o teor de acidez e de alcalinidade dos resíduos e, em geral, ele situa-se na faixa de 5 a 7. Então, se eu tiver o pH fora da faixa da neutralidade, isso pode levar à corrosão dos materiais de equipamentos de caçambas estacionárias, né, dos materiais de acondicionamento, de caminhões de coleta, isso prejudicar a etapa de limpeza pública urbana. Outro parâmetro químico é a relação carbono-nitrogênio. Ela indica a degradabilidade e o grau de decomposição da matéria orgânica presente no resíduo. E quanto maior essa relação de carbono-nitrogênio, ou seja, quanto maior a quantidade de carbono em relação à quantidade de nitrogênio, menos avançado vai ser o estágio de degradação do lixo. A gente vai ter matéria orgânica ainda não degradada, uma vez que eu tenho uma quantidade maior de carbono em relação ao nitrogênio. Isso também vai ser um parâmetro importante, por exemplo, no tratamento da matéria orgânica através da compostagem. Por último, outro parâmetro químico que pode ser empregado é o teor de cinzas, o teor de matéria orgânica, o teor de resíduo mineral. Eles vão ser importantes de ser conhecidos, principalmente quando se estuda qual tipo de tratamento vai ser empregado para cada tipo de resíduos. Se eu tiver um teor de matéria orgânica mais elevado, vai ser mais indicado passar esse resíduo de matéria orgânica pelo processo de tratamento por compostagem. Isso determina, portanto, qual a melhor maneira de se fazer o tratamento do resíduo sólido. Por fim, com base nos aspectos biológicos, a gente vai ter a determinação das espécies microbiológicas e das reações bioquímicas. Esses aspectos biológicos representam o grau de degradação do resíduo realizado principalmente por bactérias e fungos, e estudar essa população microbiana dos resíduos, bem como os patogênicos que estão presentes nos resíduos, possibilita que a gente consiga determinar qual o melhor tratamento e disposição final de maneira mais adequada, visando também a não propagação de doenças em relação ao contato com esses resíduos que podem estar contaminados com patogênicos, por exemplo. Bom, e o que eu apresentei até agora, essas características físicas, químicas e biológicas, elas são mais técnicas, elas devem ser estudadas por vocês que estão estudando saneamento, que venham a trabalhar, que venham a precisar dimensionar estruturas de coleta de resíduos. Mas, de maneira geral, a gente também pode classificar os resíduos com base nos seus aspectos físicos entre seco e molhado, e isso é uma classificação que é recomendada, por exemplo, nas ações de educação ambiental, para que as pessoas passem pelo menos a separar os resíduos em lixeiras diferentes, lixeiras para secos e lixeiras para molhado, sendo o resíduo molhado considerado resto de comida, casca, bagaço de frutas e verduras, legumes, alimentos estragados, que são associados à matéria orgânica. E o resíduo seco pode ser, né, papel, plástico, embalagens em geral, metal, vidro, isopor, lâmpada, cerâmica, tecido, enfim, são aqueles resíduos que não são matéria orgânica. Fazendo essa separação dos resíduos secos e resíduos molhados, isso já facilita bastante a etapa de coleta e de tratamento dos resíduos e reciclagem, uma vez que a gente não vai ter possível resíduo contaminado, transformado em rejeito por estar misturado com resíduo orgânico.
E outro aspecto que deve ser considerado é com base na composição química, que seria o resíduo orgânico e o inorgânico, também relacionado a esse resíduo seco e molhado. Então, o resíduo orgânico são os resíduos de origem vegetal ou animal, originário de um ser vivo, e esse resíduo orgânico vai ter um odor atrelado devido à geração do chorume. E o resíduo inorgânico, por sua vez, não advém da natureza, é todo aquele material que não possui origem biológica, né, que foi produzido através de atividades humanas. Então, a gente consegue classificar os resíduos de maneira mais simples, com base nessa característica de seco e molhado, e orgânico e inorgânico. E isso também facilita para explicar para as pessoas como elas podem cooperar na gestão e gerenciamento do resíduo sólido urbano.